Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. Tenho comigo agora ao meu lado o deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, que é o presidente da comissão especial que analisou o tema. Muito obrigada por ter vindo, deputado. Bom dia. Bom dia. Deputado, eu queria começar falando um pouco sobre o movimento de início de votação da proposta ontem no plenário. Qual é a sua avaliação sobre as decisões que foram tomadas ontem? Bom, primeiro, nós estranhamos a pressa da votação. A comissão levou 4 meses fazendo um debate muito intenso com toda a sociedade civil. Eu acho que a comissão trabalhou com mais de 110 horas de audiência. Tem um acúmulo de informações. Com isso, trabalhamos o texto. Na nossa opinião, melhoramos o texto que chegou aqui, das 10 medidas, vindo das ruas, vindo do Ministério Público, que foi um grupo que contribuiu muito com essa discussão. Não é um relatório fácil de se entender, é um relatório longo. Apesar de se falar de 10 medidas e se transformar em 12, são mais de 100 páginas, né, porque mexe em muitas leis. Então, muitos deputados que ali para votar ontem não sabiam nem o conteúdo que poderiam estar votando. Por isso que nós tentamos convencer a maioria de que nós não poderíamos votar ontem com pressa, para que a gente possa ainda ter um fim de semana para as pessoas lerem, para as assessorias dos partidos poderem entender qual é o propósito daquilo. Nós não podemos perder a essência das 10 medidas. É algo que o povo precisa, é o que o Brasil precisa. Ninguém aguenta mais a corrupção que nós temos nesse país. Nós precisamos dotar o Ministério Público, dotar a Justiça de mecanismos mais ágeis, mais modernos, para que a gente possa combater esse câncer que é a corrupção. Então, deputada, vamos deixar, o nosso trabalho aqui é esse mesmo, deixar claro e informar. E cada um tem a sua opinião, que tem a sua avaliação, tanto os parlamentares quanto as pessoas que estão em casa. Então, como presidente da comissão, que debateu esse assunto por tanto tempo, como o senhor acabou de destacar agora, que ouviu a sociedade, qual é o texto que o senhor defende em relação a esse tema específico que está sendo tão polêmico, que é o Caixa 2 eleitoral? Eu defendo o texto que veio do Ministério Público, das ruas, o texto que está incorporado no parecer do deputado Onyx Lorenzoni. O Caixa 2 passa a ser crime, ponto. Não se pode colocar mais nada, não se pode pensar em poder falar alguma coisa de anistia. Não existe, primeiro que não existe anistia em algo que não existia, né? Nós tínhamos uma contravenção eleitoral que era a contabilidade não realizada, no 350 do Código Eleitoral. O crime de Caixa 2 passa a ter a partir de agora. E a criminalização normalmente não retroage para prejudicar. Isso nós estamos falando de contabilização não feita. Agora, se nós estamos falando de propina, se nós estamos falando de corrupção, aí, meu amigo, não tem Caixa 2 que livre. Porque se alguém quiser botar aqui algo de anistia a Caixa 2, esse tipo de crime, ele é contravenção, ele é formação de quadrilha, ele é peculato, ele é lavagem de dinheiro. Se não pegar para o Caixa 2, pega para outra coisa. Então, se estão querendo defender isso, não conseguem, não vão conseguir e, infelizmente, podem frustrar essa possibilidade que o Congresso tem hoje de dar as mãos com a sociedade. Deputado, o senhor está em contato com as suas bases, com seus eleitores? O senhor está acompanhando as redes sociais e o contato dos eleitores via redes sociais? Eu te pergunto isso, se o senhor também está sabendo se os outros deputados da sua bancada também estão acompanhando, como eles estão encarando essa pressão, essa opinião que é legítima das suas bases, dos seus eleitores, e como é que isso pode influenciar a participação na próxima terça-feira no debate no plenário? Uma das nossos esforços para ficar para terça-feira é justamente que nós acreditamos muito nisso. Nós acreditamos muito que hoje o povo brasileiro deixou de ser um povo aquietado, que ficava muito esperando as coisas acontecerem. Hoje a população está ativa, está participando. As redes sociais é um instrumento maravilhoso para isso. Então, que a população que foi às ruas, que assinou, mesmo os que não assinaram, mas que querem essa evolução, que não aguentam mais o Brasil desse jeito, que possam falar com seus deputados, não pressionar ninguém, porque o cidadão não sabe o que vai fazer, mas as pessoas poderem mostrar àquele seu representante o que a população pensa. E nós precisamos fazer isso porque, apesar de nós estarmos lutando por isso, infelizmente, paga toda a classe política. Não vai pagar só aqueles que votarem contra. Vamos pagar toda a classe política. O Congresso Nacional vai sair menor se nós não escutarmos as vozes que vêm da rua. É uma oportunidade, não vamos perdê-la. Deputado, o Ministério Público, que apresentou a proposta, participou das audiências, esteve aqui durante todos os debates. Como é que o senhor avalia essa relação, nesse momento, entre o Ministério Público, a comissão e os deputados do Parlamento brasileiro? Olha, acho que nós não podemos criminalizar nenhuma categoria, muito menos o Ministério Público. Existem pessoas boas e pessoas más em todas as categorias. Aqui no Congresso tem gente boa intencionada, gente mal intencionada, no Ministério Público também. Mas não podemos esquecer
que nós só temos a Operação Lava Jato graças a um juiz corajoso, a um juiz honesto, a um grupo de procuradores do Ministério Público, não só esse grupo da Lava Jato, mas de todo esse Brasil, que resolveu enfrentar o problema, que resolveu ter coragem de enfrentar o que poucos se enfrentaram até agora. Então nós não podemos criminalizar uma carreira, não podemos criminalizar um grupo de pessoas que está ajudando o Brasil a sair desse atoleiro. Então precisamos ver algumas distorções que existem em qualquer categoria. Agora, o Ministério Público é parceiro, o Ministério Público é atuante, o Ministério Público precisa estar de mão dada com essa casa. Só avalia então essa participação como uma contribuição e não como uma interferência ou uma pressão desmedida? Não, eu acho até porque quem redigiu foram eles. Nada melhor do que discutir com quem redigiu, o que pensa e quem está atuando na ponta. A mesma atuação que nós, e o debate que tivemos com o Ministério Público, tivemos com o juiz Moro. Porque quem está na ponta, quem está enfrentando os problemas e as dificuldades é quem pode dizer isso. Eu tenho que discutir com quem está na ponta e não quem está apenas em casa conversando. Então, não há interferência, como a Ordem esteve aqui, como a academia esteve aqui, como defensores públicos estiveram aqui, são lobbies, são pressões legais e legítimas. Na comissão, nós tínhamos membros de todos os partidos e foi aprovado o texto por unanimidade. Nenhum deputado de nenhum partido levantou o contrário. Por que agora no plenário tanta divergência? Deputado, muito obrigada pela entrevista e bom trabalho. Obrigada. Obrigado a vocês.